Irmãos, sem pretensão nenhuma de ser engraçado, vocês podem se considerar vingados das críticas do sermão de prova, viu? Me convide para pregar 500 sermões, eu vou alegremente. Não me convide para fazer uma palestra da semana teológica, que eu sofro, tremo, sofrio. É terrível, é terrível. Faço por dever de ofício. Se eu pudesse dizer não, sempre eu diria. Algumas vezes eu tenho dito não, outras vezes eu tenho tido a bênção de Deus de ficar enfermo. Acho que foi ano passado que o reverendo Gil Dátio me substituiu na última hora, porque realmente é complicado isso para mim. Mas chega a um ponto que não tem jeito. Os dois assuntos estão muito ligados ao meu trabalho. Eu quero dar uma olhada simples, até rápida. Eu espero que o meu trabalho gire em torno de uma hora, talvez menos até um pouco, ou talvez mais um pouquinho só. E pregação e aconselhamento. A gente olha para as duas coisas e se pergunta, eles têm alguma coisa a ver? O que é que tem a ver? Eu quero dar uma visão extremamente prática do assunto, mas eu não posso, como começar na prática, eu tenho que começar na teoria. O ambiente em que a igreja caminhou para a integração com a psicoterapia, qual foi? Pode? Se está bom para você, pode. Ok? Meus queridos, vocês leem Baudrillard, vocês leem MacArthur, que o pastor sempre foi o cura d'almas. Inclusive um nome dado ao pastor era um cura d'almas. Alguém que mexia com a alma das pessoas, que ajudava as pessoas a curar as enfermidades da alma. E o instrumento de trabalho era a escritura, não tinha outro instrumento de trabalhar. A psicologia como ciência nem existia ainda. E então começou a haver descrença na escritura. O liberalismo adentrando a igreja, cada vez mais. A escritura tida como falível, não como palavra de Deus mais. Nasceu a psicologia e os pastores começaram a se sentir inseguros no uso da escritura para tratar com os crentes, aliás, até para pregar. Muita gente começou a subir ao púlpito para falar de política, de atividade social, de economia. A Bíblia caiu em descrédito e a igreja começou a integrar psicologia com teologia, psicologia com Bíblia. Não é o meu assunto hoje, mas eu quero deixar muito claro com você esta afirmação. Nós que não somos integracionistas, nós que achamos que não dá para juntar psicologia com Bíblia, não achamos que psicologia seja uma mentira. Psicologia é uma ciência, e como ciência ela tem ajudado a humanidade um monte. O que não é ciência, o que a gente não aceita é psicoterapia. Existem 300, 400 escolas de psicoterapia no mundo, uma contradiz a outra. Chega a haver perseguição na faculdade, quando alguém é de uma linha, entra um diretor que é de outra linha, ele quer implantar a linha dele, não quer a outra, de tão contra que são, a briga é enorme. Então, quando a psicologia adentrou a igreja, começou a haver a separação entre sermão e aconselhamento. Os pastores, temendo não serem capazes mais de fazer o seu trabalho, começaram a mandar os moços, os crentes, para o psicólogo, para a psicoterapia. Isso foi quebrado há pouquíssimos anos em termos históricos.
Jay Adams foi um dos grandes lutadores em prol dessa separação. Não foi o único, nem o primeiro, mas foi um grande nome que criou a luta entre teologia e psicoterapia, dizendo que a Bíblia tem que ser única regra de fé e prática e, consequentemente, não só pregada, mas usada também na nossa vida em todos os sentidos. Assim sendo, qual é o ponto de contato entre sermão e aconselhamento? É simples. A resposta está na ponta da língua. A suficiência da Escritura. A Escritura é suficiente, não só para ser exposta, mas para ser aplicada no dia a dia na vida dos crentes. E onde está escrito isso? Você sabe. Alguém leia para mim o Salmo 19, de 7 a 10. É o único texto que você vai ler, era muito longo para eu colocá-lo aqui. Olha o que o texto diz. A lei do Senhor é perfeita e está na alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais desejáveis do que o ouro, mais desejáveis do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Você pode ler sobre isso no MacArthur, no Introdução ao Aconselhamento, ou na Suficiência de Cristo, o capítulo que fala da suficiência das Escrituras. Mas esse salmo diz várias coisas. Ele diz que a palavra de Deus é capaz de fazer toda a obra que o ser humano precisa. Mas não há resumo melhor do que esse que nós temos aqui. Quer ver? Você sabe de cor do texto, talvez só não saiba aplicar. Vamos ler juntos? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça. O que quer dizer esse texto? É simples. A Escritura ensina o caminho, contrapõe esse caminho com o erro, aponta quando você erra, redireciona o seu caminho e treina você no bem. Se esse versículo não bastasse, a continuação dele é tremenda. Vamos juntos? Tudo isso para quê? A fim que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você conhece essa palavra perfeito em grego? Não quer dizer que não possa crescer mais, mas é condizente com o padrão que ele está hoje. O meu neto de 5 anos é uma graça. Conversamos sobre filhos e netos agora há pouco, eu e reverendo Ageu. É uma graça, mas uma graça porque tem 5 anos só. Se ele tiver 10 e for assim, eu vou levá-lo correndo ao médico antes disso. Então, o que a Bíblia diz é que a palavra de Deus torna o homem perfeito no estágio de vida que ele está aí, plenamente habilitado para toda boa obra. Então, notem bem, esse é o ponto de contato. Por que isso? Querem ver? Vamos ler juntos? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Olha bem, a palavra de Deus é apta, capacitada para operar no ser humano. Agora essa palavra tem que habitar em nós para que nós façamos duas coisas: a instrução e o aconselhamento, como chama Jay Adams, noutético. Então, o ponto de contato entre as duas coisas é a suficiência das Escrituras.
porque eu creio que a palavra de Deus é palavra de Deus, porque eu creio que a palavra de Deus é apta para discernir os seus pensamentos, as obras do coração, porque eu creio que a palavra de Deus divide a alma e a medula, porque eu creio no poder da palavra de Deus, eu posso usá-la na pregação e no aconselhamento. Só uma coisa importantíssima de ser dita: as duas são ordem bíblica. As duas coisas a Bíblia ensina. A Bíblia diz assim: o qual Cristo nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria. Mas tem mais. Paulo o que fazia? Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Paulo não vivia só pregando, Paulo vivia também trabalhando com as pessoas individualmente. O exemplo de Paulo nos estimula. Mas tem mais ainda. O apóstolo Paulo agora manda Timóteo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Prega a palavra e faça a instrução individual também. Você sabe grego mais do que eu, e você sabe que esse texto não quer dizer leitura como a gente entende hoje. Até na sua Bíblia em português tem uma nota de rodapé que explica isso. Até a minha chegada aplica-te à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Em outras palavras, faça no atacado e faça também no varejo. Isso é a ordem da Escritura. Romanos 15, 14 também enfatiza a mesma coisa. As duas são ordens bíblicas. Agora, num outro aspecto: e certo estou, meus irmãos, e eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, apto para vos admoestar, e aqui aconselhar-vos. Certo? A expressão é o aconselhamento de onde Adams tira essa expressão noutético. Então a Bíblia ensina: prega e aconselha. Faça a coisa para todo mundo e faça a coisa individualmente. Stott, citando um pregador da Inglaterra, um pensador inglês, diz assim: o cuidado pastoral das ovelhas tem 4 áreas: alimentar, guiar, guardar e curar. Alimentar, guiar, guardar e curar. E quando chega a hora da cura, precisa ser 1 a 1. Todos nós sabemos do exemplo do Baxter, que encontrava-se com as famílias, para aplicando as pregações, para conversando com as pessoas, para ir elevando a espiritualidade das pessoas através de encontros pessoais. Não podia deixar de ter o nosso querido Calvino aqui, né? Lloyd Jones afirmou em pregações predicadores. Aliás, depois vai vir Calvino aqui, ele é o menos que querido, mas é querido também, é o Lloyd Jones. A pregação sempre deve vir em primeiro lugar e não deve ser substituída por coisa alguma.
A pregação sempre deve vir em primeiro lugar e não pode ser substituída por absolutamente nada. Embora as duas coisas sejam mandamentos bíblicos, a prioridade é da pregação. Agora sim, Stott, citando Calvino, diz: vemos como Deus, que poderia levar os seus à perfeição em um momento, é coisa impressionante. Deus podia nos salvar, nos santificar e nos glorificar imediatamente. Ele podia ter feito assim, mas ele resolveu que não seria desta forma. Deus, então, que podia ter feito isso, o que é que Deus fez? Não queria, contudo, crescessem eles, a ideia lá está, cresçam eles mesmo, mas crescessem eles a idade adulta, senão pela educação na igreja. E o que é que ele fez para conseguir alcançar esse objetivo? Vemos expressar-se o modo pelo qual essa educação se processa, que foi aos pastores incumbida a pregação da doutrina celeste. Então Calvino diz assim: Deus quis santificar o seu povo através da pregação dos pastores. Nota que coisa impressionante, que responsabilidade é nossa, e que chamado a maior disciplina no pregar a palavra que nós temos diante de uma essa expressão como essa de Calvino. Mas os dois próximos tópicos nossos são sobre a interação entre o sermão e o aconselhamento e a interação entre o aconselhamento e o sermão. Quero ver os dois lados. Em que o sermão afeta o aconselhamento e em que o aconselhamento afeta o sermão. Isso, e algumas ideias que eu estou dando a vocês, nesse caso aqui, não são todas dele, mas são do Donald Price, no seu livro sobre o pastor e o aconselhamento. Ele levanta algumas dessas questões, outras são minhas, da minha cabeça mesmo, de anos de trabalho e de perguntas. O sermão, primeiro, lança as bases do aconselhamento. Irmãos, isso aqui é coisa seríssima. O aconselhamento existe na igreja por causa do quê? Por causa do sermão. Inclusive, Jay Adams tem um livro que devia ser traduzido para o português, e o nome do livro é A Teologia do Aconselhamento. Enquanto você abre pensando que ele vai expor uma teologia nova, ele vai à nossa velha e boa teologia, aplicando cada um dos seus pontos ao aconselhamento. Deus, a Trindade, a criação, o pecado, a revelação e etc. E aplicando essas coisas ao aconselhamento. Há um livro desse na nossa biblioteca do seminário. Se você lê inglês e quer se aprofundar, você pode ir a ele. Mas o sermão é a fundamentação do aconselhamento. Interessante, na igreja não existe, eu vou colocar nisso mais tarde de novo um pouco, não existe. Que não existe. É mais difícil haver aconselhamento sem sermão, até por causa dessa fundamentação. O sermão estimula os crentes à santidade e, consequentemente, estimula os crentes a buscarem a ajuda do pastor como conselheiro para resolver os seus problemas. Daqui a pouco nós vamos dizer alguma coisa também referente a isso, mas aqui você está vendo que eu não estou dizendo que você tem que psicologizar os seus sermões. Isso é um grande erro. É quando você prega a santidade
quando você estimula a vida santa, quando você estimula a piedade, e o crente descobre que ele não pode sozinho alcançar aquilo, ele vai buscar ajuda. Daí nasce o aconselhamento. Quando você expõe a vida de santidade que o crente deve levar, e a vida pela graça que o crente precisa levar. Só assim você vai ter campo para o aconselhamento. O sermão cria uma ponte entre o aconselhado e o conselheiro. Interessante. Vocês que já tiveram a matéria sabem disso, que o envolvimento conselheiro, aconselhado é indispensável para o aconselhamento. E onde é que o povo descobre que você é um homem de Deus, um pregador fiel das Escrituras, e alguém que tem vivido com Deus e tem facilidade de trabalhar com as Escrituras? No púlpito. Onde você mostra amor às almas, amor às pessoas inteiras, melhor dizendo até. Onde que você mostra esse amor às pessoas? No púlpito. Onde que você mostra sabedoria e discernimento para cuidar dos problemas? No púlpito. Onde você mostra capacidade de aplicação das verdades bíblicas à vida do dia a dia? No púlpito. Então, sem púlpito, o envolvimento conselheiro aconselhado seria muito mais difícil, muito mais difícil. Terça-feira eu fui chamado para aconselhamento às pressas, urgente. Eu estava numa reunião da IPB, tive que deixar a reunião para ir. Gastei 3 horas. Mas não senti liberdade em mandar o meu pastor auxiliar ir lá. Na conversa com as pessoas, eu disse: escute, posso lhe fazer uma pergunta íntima? De pastor e ovelha? Pode. Pastor Alcindo tem se colocado à sua disposição para ajudar. Por que você não chamou o pastor Alcindo? Pastor, o meu pastor é o Senhor. Eu já tenho confiança no Senhor. Ele chegou depois. Ainda não é que ele não sirva, ele serve, ele podia ter vindo, não há nada, pode contar toda a nossa conversa para ele. Mas na hora que eu precisei de alguém, eu fui buscar o meu pastor. Quem é o pastor de alguém? Esse trabalho não para no púlpito, mas começa no púlpito, na pregação. Então a pregação, o sermão cria uma interação entre o aconselhado e o conselheiro. Mas é de maior ajuda a pregação quando ela conta com algumas coisas importantíssimas. Quando provoca perguntas. Quando antecipa perguntas e respostas. É incrível isso, gente. É incrível isso. Se você ler Paulo, ele é mestre nisso. O apóstolo Paulo é mestre nisso. É mestre. Alguém me disse em sala de aula um dia desses que alguém lhe disse assim que só expõe as Escrituras e não aplica mais, porque quem aplica é o Espírito Santo. É um novo tipo de neopuritanismo que está aparecendo aí. E eu disse: coitado do apóstolo Paulo, então, porque parte das cartas dele vem de teoria, de doutrina, e parte das cartas são práticas. São práticas.
Se você prega um sermão, que você não deixa pergunta nenhuma na cabeça de quem está ouvindo, para que ele chegue a você depois e diga: pastor, não entendi isso, pastor, isso não encaixa com o que eu penso, mas você sabe que é bíblico. Olha, pastor, eu tenho uma coisa que, diante daquilo que o senhor disse hoje, eu não sei se é pecado ou se não é, pastor. Olha, pastor, diante do seu sermão hoje, eu posso esse negócio assim assado ou não posso? Mas ao contrário também, no próprio sermão, você dizer assim: diante disso aqui, tem pessoas que pensam assim, e pensam assim, mas a Bíblia ensina isso. Então, assim, quando você aguça, você na linguagem comum põe sal na boca do cavalo para querer mais água, e ao querer mais água, ele vem atrás de você para lhe pedir ajuda. Mas, por outro lado, você vai sentir isso na pele. O vereador deve ter passado por isso. Quando você não tem nem idade para ter certas experiências, você é menos procurado no aconselhamento. Então, quando no seu sermão você não consegue ser prático, você vai ter menos gente procurando você para conversar sobre os problemas pessoais delas. Quanto mais prático você... Eu não estou dizendo que você tem que pregar sermão pragmático. O que eu estou dizendo é que você tem que caprichar na aplicação dos seus sermões, colocando coisas do dia a dia, coisas que a pessoa vive hoje, e que enfrenta hoje, e que chora hoje, e que sofre hoje. Quer ver uma coisa? Não sei quantos de vocês sabem disso. Gavi, que falou aqui na segunda-feira, Eleni, que falou aqui na terça-feira, estão indo para os Estados Unidos agora, às pressas. Um filho do Gavi teve um derrame cerebral, está nas últimas, nos Estados Unidos. Quem não passa por isso? E você pregar um sermão e de alguma forma não tocar em alguma coisa que alguém esteja precisando na congregação, você não vai ter retorno de aconselhamento em hipótese nenhuma. Então, você tem que fazer do seu sermão um provocador de perguntas, um antecipador de perguntas e respostas, e um sermão prático. E aí você interage o seu sermão com o seu aconselhamento. Você cria possibilidade de ter aconselhamento. Agora, o contrário. Em que é que o aconselhamento ajuda o sermão? Primeiro, ele ajuda na seleção de passagens e nas perspectivas sobre as quais pregar. Eu já disse a vocês que foram meus alunos que eu entendo, aceito, ensino que você deve pregar as escrituras em sequência. Mas que numa vida do Dr. Augusto aqui, eu levantei com coragem dos Augustos, eu não consigo pregar assim, porque eu sou passional. E entendo uma coisa: se a carta aos Coríntios tivesse sido entregue em Filipos, tinha havido uma confusão enorme, e vice-versa também. Então você não acha que cabe espaço nas pregações para não sequencial também? Ele olhou para mim e riu e disse: você já respondeu a pergunta sua. Diante do seu argumento, ele é muito forte para dizer que não pode ser feito de forma alguma. Então o que eu estou dizendo é o seguinte: não para usar o púlpito como
escudo. Eu vou voltar a isso. Mas você está lá, um problema de família, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, para aí, eu preciso pregar mais sobre família. Que haviam dado a vocês, eu vou lhes contar um fato. Um final de ano, nós dispensamos por falta de recursos financeiros o reverendo Márcio Alonso. Estou dizendo o nome para que você saiba que é isso mesmo, é assim que aconteceu. A arrecadação da igreja caiu 15% de abril e em diante. E chegou no final do ano para ter um outro ano complicado como aquele, nós resolvemos dispensar um dos pastores, com dor no coração. Um membro da igreja me procurou e me deu uma bronca, eu tive que abaixar a cabeça e disse, você tem toda a razão, pode bater mais forte ainda. Ele disse, reverendo, o senhor não pregou uma vez sobre o dízimo de abril a dezembro desse ano. E foi dispensado um dos pastores que a gente ama, que tem sido benção aqui. O senhor é um dos culpados dessa situação. O que eu fiz? Eu baixei a cabeça e disse, sim, senhor irmão, sou culpado dele. Você tem toda a razão, pode bater. É isso que eu estou dizendo aqui. Quando você começa a ver um problema, você pode usar o culto para expor a escritura naquele assunto e aplicar a escritura naquele assunto. Agora, um cuidado apenas. Dois, aliás. Um deles eu volto nele depois ainda. O primeiro, sermão não é resposta à necessidade humana. Você não pode partir das necessidades humanas para... Isso não pode ser regra na sua vida. Sermão não é cafuné de vó. Sermão é palavra de Deus explicada. Sermão é palavra de Deus explicada e aplicada. Então, sermão não é pílula contra dor de cabeça, contra enxaqueca. Então, você não pode transformar aquilo que Hernandes diz também, né? Você não pode transformar sermão em autoajuda, porque o povo precisa de ajuda do alto. Então, não é isso que eu estou dizendo. Que por causa do aconselhamento, você tem que transformar o seu sermão em autoajuda. Mas também você tem que tomar um cuidado enorme, eu volto nisso daqui a pouco, para não psicologizar os seus sermões. Aliás, você precisa começar a excluir do seu vocabulário algumas expressões que se tornaram consagradas pela psicoterapia. Mas não é esse o meu assunto hoje. Não vou criar uma briga, não vou chutar cachorro morto, como diz João Alves, né? Mas quando você começa a transformar o seu sermão, olha, o meu sermão já é sobre baixa autoestima. O meu sermão hoje é contra a solidão. O meu sermão hoje é sobre inteligência emocional. E etc. Você transforma o seu sermão nas páginas das revistas de autoajuda hoje. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que o seu sermão pode nascer de necessidades do seu povo e mais, a perspectiva na qual você olha o texto. Você sabe disso, o texto diz uma verdade eterna, mas a perspectiva de aproximação do texto pode ser A, B, C ou D. E quando você está no aconselhamento cotidianamente, você começa a olhar as Escrituras com outros olhos e vendo a aproximação das Escrituras de formas diferentes do que você via normalmente. A interação entre o sermão e o aconselhamento e o sermão também é essa aqui, olha. O aconselhamento me ajuda a me identificar com as emoções do texto e a ser mais sensível às pessoas.
É simples, é simples. Eu já perdi até hoje eu perdi apenas um avô, 2 avós, uma tia longe e uma avó que querida, que vocês sabem disso, eu disse aqui até a vários amigos meus que sabem disso aqui. Eu não sei o que é enfrentar a morte. Eu não sei. Mas ao aconselhar pessoas que já passaram pelo luto, eu me sinto mais sensível. E quando eu vou às Escrituras e vejo que Cristo foi chamado para curar uma menina que estava morta e morreu, eu vou para o texto com muito mais sensibilidade, nascida no contato com as pessoas dentro do aconselhamento. Então isso é importantíssimo. Isso parece coisa à toa, coisa sem sentido até, mas não é. No contato com as pessoas eu me tornarei mais sensível, tanto as pessoas como a própria aplicação do texto bíblico na minha vida. Quantas vezes já lhe aconteceu isso, hein? Você passou por um texto, ele não lhe falou nada, entre aspas, não lhe chamou atenção. Um belo dia, você passa pelo mesmo texto, opa, por quê? Porque você acabou de evidenciar uma coisa ligada àquilo. E quando você aconselha, isso pode se multiplicar. O aconselhamento proporciona debate sadio ao ensino dado, tirando as possíveis dúvidas. Quer ver uma coisa? Segunda-feira eu recebi um e-mail. Reverendo, meu pai me ensinou a lei da causa e efeito. O senhor pregou ontem cedo, quando eu esperava que o senhor falasse da lei da causa e efeito, o senhor não disse nada sobre ela. Por que o senhor não disse? A minha resposta, irmão, eu tenho a impressão que nós entendemos a Bíblia de 2 formas diferentes. Isso não dá para resolver por e-mail. Dá para nos assentarmos juntos e conversarmos? Eu creio na soberania absoluta de Deus, mesmo nas coisas de causa e efeito. E abriu uma porta para me sentar com o crente e falar com ele sobre doutrina, assentado cara a cara, querendo dúvida. Quem que levanta a mão para um pastor e diz: pastor, eu não entendi isso que o senhor disse no seu sermão? Você já viu isso alguma vez? Eu já vi uma vez. Eu estava pregando na minha igreja lá em São José dos Campos e fez uma pergunta retórica: vocês estão me acompanhando? O gerente do Banco do Brasil da sociedade era visitante naquela noite, levantou e disse: não estou não, reverendo. O Eudes então pegou o sermão, fez um resumo e disse: agora, tudo bem. Ele disse: tudo bem. Aquela se converteu naquela noite. Mas quem vai ter essa coragem, essa hombridade de levantar? Eu não estou entendendo não. Onde eles podem fazer isso? No aconselhamento. O aconselhamento pode inclusive aprofundar algumas coisas. Em outras palavras, o aconselhamento pode personalizar a aplicação do sermão. Certo? Você criou a ponte e disse assim: se alguém quiser conversar comigo depois sobre isso, eu estou pronto, pode me mandar e-mail, MSN, façam o que vocês entenderem, mas eu estou aberto para conversar com vocês sobre isso aqui. E você vai ver que as pessoas vão lhe procurar.
proporciona capacidade maior de aplicação. Quanto mais eu aconselho, mais capacidade eu tenho de aplicar os meus sermões, porque eu começo a conhecer as pessoas. Quer ver uma coisa? Nós às vezes temos sido muito duros com as mulheres. As mulheres têm que ser submissas mesmo, não tenha nenhuma dúvida nisso. Mas só quem já conheceu uma mulher que apanha do esposo pode ter sensibilidade ao falar disso no seu sermão. Não estou dizendo não ensinar a escritura, não ter sensibilidade, não transmitir. Mas você diz que você deve obedecer o pai e mãe. Eu estou sendo drástico, eu sei que estou, mas só para deixar claro em poucas palavras. Mas só quem tem um pai bêbado sabe como é difícil obedecer a um pai que chega em casa bêbado. E quando você não tem essa perspectiva no aconselhamento, que o seu pai não era bêbado, sua mãe não apanhava do seu pai, e você chega no sermão e lasca fogo em cima do povo. Aí, por isso é que a idade traz sabedoria, porque você começa a conversar com as pessoas e saber que sempre há, mas que há situações diferentes de convivência com A ou com B, etc, e que tem que haver sensibilidade na aplicação da Escritura. Aqui, então, o aconselhamento me ajuda no quê? Na exegese das pessoas. Você já ouviu isso, e se não ouviu, precisa ouvir, que o sermão tem que ter duas exegeses. A exegese do texto e a exegese do auditório no qual você vai pregar. Por isso é mais difícil pregar para uma igreja onde você nunca foi. Embora seja mais tranquilo, porque você pode dizer o que for, ninguém vai achar que é contra A, B, C ou D, porque você não conhece o povo. Mas, como é que eu conheço o meu povo? Eu já disse a vocês em sala de aula. Não dá para ser pastor, para ser pregador sem ser visitador. Visita não é só para tomar café na casa dos crentes, embora só isso já seja uma bênção. Mas visita é para conhecer o seu povo. E no aconselhamento você passa a conhecer mais e mais o seu povo com maior rapidez até. Porque elas se abrem mais, são mais transparentes e você começa a entender as reais necessidades e lutas dessas pessoas. Conhecer minha congregação. Pode me ajudar também nas ilustrações. E aqui eu sei que eu entro em terreno minado, mas eu não posso deixar de dizer isso. Se fosse só na minha cabeça, eu não diria, ficar com medo, eu não vou chutar cachorro morto, não. Mas Donald Price insiste nisso aqui. Ele diz assim, e eu concordo com ele. O aconselhamento me ajuda nas ilustrações. Agora, como eu resolvo isso? Eu resolvo isso de duas formas. Resolvo isso dizendo às pessoas o que vai acontecer. Quer ver uma coisa? Coisa prática? Alguns anos atrás, já na Lapa, faz pouco tempo em termos, uma senhora me ligou e disse, reverendo, eu preciso falar com o senhor hoje, era sábado, agora, tem que ser agora. Eu fui para a igreja para atendê-la. Ela me disse, o meu filho está enfermo, uma coisa de nada, ele não sara. Eu estou tão desesperada que estou pedindo ajuda em qualquer igreja. Um dia desses passou uma vizinha na minha casa e disse que podia orar por ele na igreja dela. Eu disse que podia. Ela disse que eu podia levar uma fronha dele. Eu disse que podia. E ela levou, e dali em diante ele só piora. Eu disse, qual o nome da igreja dessa irmã ou filha? É o Centro Espírita, reverendo.
E o meu sermão de domingo era contra essas práticas. Você veja ali, sábado, na hora do almoço, no domingo cedo eu vou me levar e vou descer o rei nela. Após essa lei, e no final desfilha. Olha aqui, ó. Ali, graças a Deus no meu caso, né? Ali turgia impressa no boletim desde quinta-feira, está aqui, ó. Certo? Eu vou pregar sobre isso no domingo. Então você vai, inclusive, poder aproveitar mais coisas que eu talvez não tenha dito hoje ou no domingo. Tá bom? Tá bom. Então, às vezes, você tem que ser claro com a pessoa. E outra coisa que você tem que ser claro. Olha, eu jamais vou abrir um caso pessoal no público, mas eu posso abrir casos que sejam genéricos. Certo? O que eu estou dizendo com isso? Eu não posso dizer assim, a dona Maria brigou com o seu Pedro e ela veio se aconselhar comigo e encontrar. Não. Mas você pode dizer assim, em 40 anos de aconselhamento, irmãos, em 10 anos de aconselhamento, os maiores problemas que eu encontro são esses. Certo? Você não está expondo ninguém, não está dando nome de ninguém. E outra coisa importantíssima de passagem, mas seríssima. Nem na igreja do outro você pode contar a história da sua igreja. Sabe por quê? Porque ele vai dizer assim, quer dizer que quando o meu pastor vai na igreja do outro, ele conta a minha vida também? E dá até o nome às vezes. Então, por causa do nosso querido sindicato dos pastores, mas principalmente por causa da ética da pregação, você tem que tomar um cuidado extremo. Não conte nada pessoal do púlpito. Nada pessoal do púlpito. Não use as pessoas como suas ilustrações de púlpito, a não ser que sejam casos genéricos. Você possa aplicar a vários casos que são idênticos. Não dá para identificar e a pessoa sabe que aquilo é normal. Mas você tem que entender que é uma fonte de ilustração para a sua vida. Sim, senhor, é verdade. Estou acabando. MacArthur, nossa introdução ao aconselhamento bíblico, ele termina o capítulo sobre aconselhamento de pregação dizendo o seguinte. O texto é muito longo, eu não quis colocar textos longos ali, eu vou resumir em minhas palavras. Ele diz assim: o sermão é o fundamento do aconselhamento. Eu já disse isso, é ali que nasce o aconselhamento, ali que nascem as normas, ali que nascem os assuntos, ali que nascem as aplicações, ali que nasce a autoridade para o aconselhamento. Mas ele disse uma coisa mais séria ainda, que nesse caso a pregação tem que ser bíblica. O que deve mexer com as pessoas não é o seu carisma, o seu assunto, mas é a palavra de Deus. Então ele diz assim, pregação sem Bíblia não funciona. Pois você tem que ser um expositor da Escritura. Você tem que ser um expositor da Escritura. Você tem que ser um expositor da Escritura. Mas ele diz, completando o ciclo, ele diz assim, mas a preponderância, a prioridade é da pregação. Finalmente, quando eu entrei no seminário, eu vim para dar aula de história. Quem já me conhece bem sabe disso. Eu não sou afeito a muito academicismo, é o jeito meu de ser. Eu sou prático, sou pragmático nesse aspecto. Quando descobri o Wilson Santana, comecei a passar as matérias de história para ele. E graças a Deus abriu-se uma porta aqui na área de pastoral. Então foram
trocando semestralmente. Eu acho que é uma matéria aqui, deixar outra ali. Sempre achei que as pessoas que o seminário deve usar devem ser as mais capacitadas. O vereador Agil sabe disso. Quando eu cheguei para ele, disse: reverendo, quero abrir mão de Poimênica 2. E acho que o Abdias é um cara extraordinário em termos de formação para isso. Deu uma aula para a turma minha, fiquei encantado. E agora eu uso a oportunidade para dizer a vocês: se você quer aprofundar a parte teórica do que eu disse hoje, se você quer entender o que Deiário diz sobre sermão e aconselhamento, baseado em Atos e Coríntios, nas suas cartas de Corinto, você deve ir à monografia do Abdias, arquivada no Andrew Jumper, que é exatamente sobre isso, a relação entre sermão e aconselhamento, segundo Deiário, nos comentários de Atos dos Apóstolos, 1º e 2º aos Coríntios. Por que isso? Acho que você sabe disso. Deiário é mais importante no mundo evangélico por causa da sua formação em pregação do que no aconselhamento. Só no Brasil, não só no Brasil, nos Estados Unidos ele é mais expert em sermão do que em aconselhamento. E ele tem um comentário do conselheiro. Eu tenho um volume só de Provérbios, mas eu quis ter esse. E ele comentou a Bíblia inteira, não sei se a Bíblia inteira, muitos livros aí, né, na perspectiva do aconselhamento. Então, o reverendo Abdias fez um estudo de todas as citações ligando pregação e aconselhamento em Atos dos Apóstolos, primeira e segunda carta de Paulo aos Coríntios. E, por último, artigo do reverendo Vadislau Gomes, chamado Pregação e Aconselhamento, uma perspectiva multidisciplinar, na FIDES Reformada, de 2007. Então, você que quer se aprofundar em detalhes mais técnicos, já que eu leio o lado mais prático, você pode se aprofundar ao ver essa monografia e esse artigo. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não sei se eu entendi, né, quando o senhor fala sobre o crente, né, de adquirir a confiança no pastor para o aconselhamento no púlpito. Seria só no púlpito? Ou porque depois até a gente falou sobre a questão da visitação, né? A visitação também não ajudaria nesse aspecto. Na ânsia de enfatizar o meu ponto, eu fiz uma overênfase. Inclusive o contrário é verdade também. Na mesma coisa. O aconselhamento que traz a autoridade no público. Quando você tem a alegria de ficar anos na igreja, você batiza o indivíduo, professa a fé dele, casa, esteve junto correndo no sepultamento do pai dele, no batismo do filho dele, isso lhe causa uma empatia, um envolvimento enorme que é bênção pura, e você tem essas duas mãos de novo entre aconselhamento e pregação. Obrigado pela ajuda. Sim. Devido à negligência do pastor ou outros afazeres dele, a gente sabe que existem pastores que negligenciam a importância da visitação, do aconselhamento individual, da visitação. Então a pergunta é o seguinte: o senhor daria para diagnosticar que isso caracteriza um dos motivos do não crescimento da igreja, esse não acompanhamento mais próximo, individual com a igreja, através do aconselhamento, através da visita,
Quando Sem isso se dúvida. resume apenas à pregação dominical. Então, Não, sem dúvida. Sem dúvida. Há poucos dias eu preguei um texto sério, expus um texto, mas terminei com uma brincadeira que a gente não ensina aqui a vocês. Que a igreja cresce debaixo dos olhos do dono. Como uma vaca, engorda debaixo dos olhos do dono. E se o pastor que foi colocado ali para velar sobre as ovelhas que Deus lhe deu, não faz isso de forma... Elas não são sadias o suficiente para reproduzir, a igreja não vai crescer. Alguém mais? Alguma coisa mais? Eu agradeço muito a oportunidade. Uma bênção estar com vocês. Deus os abençoe.